Aí é diferente. Mas eu já dei entrevista, já falei milhares de vezes que o clássico que eu joguei, que é de maior rivalidade, é o Grenal. Mas no Rio de Janeiro é o Fla-Flu, hoje. Concordou com o presidente do Fluminense, que durante essa entrevista também falou mais um pouquinho. No Rio de Janeiro, não é no Brasil, no Rio de Janeiro. Então vamos ouvir o Mário Bittencourt para saber se o Zinho concordou ou concordou mais ou menos. Vou discordar elegantemente de você, acho que a gente não é uma pedra no sapato do Flamengo, acho que a gente é o grande rival do Flamengo desde o primeiro Fla-Flu. E vice-versa, eu acho que é uma rivalidade bonita pra caramba, é uma rivalidade sadia, né? Cada um defendendo as suas cores. Eu acho que a diferença deste momento talvez seja a questão do investimento, assim. Mas o Flamengo tem um investimento grande também pelos seus méritos, porque passou por um período de reconstrução também. Eu falei isso aqui talvez numa das minhas primeiras coletivas, que eu mirava muito a gestão do Bandeira, né? Enfim, porque ele suportou muitas coisas lá, né? Ao longo de 6 anos, para entregar um Flamengo mais equilibrado para os dirigentes que vieram depois, que estão lá e também são muito competentes, enfim, administram muito bem o Flamengo. Cara, assim, a gente tem como eu te falei, a gente tem uma história do clássico que não é da minha gestão para cá. Então, assim, o Fluminense tem os 2 gols do Assis, tem o gol do Renato, tem outras tantas vitórias épicas do lado de lá. O Flamengo tem as suas vitórias também. Como você falou, nos últimos 4 estaduais eles ganharam 2, nós ganhamos 2. Enfim, e acho que o trabalho deles lá é muito bom também. Eles têm 2 Libertadores recentes, né? Estão sempre disputando o topo pelo competente trabalho que fazem e também pelo investimento que possuem. O Mário foi muito educado, achei o elogio dele, a gestão do Bandeira, muito simbólica, porque a gente fala disso, assim, nós aqui, né, toda vez que podemos, do quanto pavimentou esse terreno. O Zinho falou que é hoje. Agora, a pergunta também foi capciosa, né? Imagina, Silas, chegar num Grenal e falar assim, o Grêmio é uma pedra no sapato do Inter, ou vice-versa, o que é que não dá? Essa entrevista dele foi antes ou foi depois do que ele falou Foi a mesma entrevista, foi tudo... A mesma entrevista, mas a fala vem depois. Eu não vou saber te dizer. Porque deve ter recebido também umas pancadinhas lá e aí deu uma segurada, né? No final da entrevista, foi mais ameno e tal. Mas eu também, nesse aspecto eu concordo com ele. O Fluminense não é uma pedra no sapato do Flamengo. O Fluminense é um rival do Flamengo. Rivaliza e como o Zinho falou, hoje, no momento, no Rio, Fluminense e Flamengo é o grande clássico. Hoje também o Fluminense é o campeão da Libertadores. Então... É o campeão carioca. Sapecando o Flamengo. 4, não foi naquele dia? 4-1. Mas acho que como você falou, às vezes o cara falou... Foi 4-zinho. O repórter falou, não quis ofender. Foi 2-0 o primeiro jogo pro Flamengo e 4-1 o segundo jogo pro Fluminense. 4-1 o segundo jogo pro Fluminense. O repórter falou, não quis ofender, de repente falou... Acho que falou no contexto atual de que o Flamengo rivalizou muito com o Palmeiras ultimamente, que o Fluminense agora, nessa temporada, depois principalmente de ser campeão da Libertadores, né, tem a possibilidade de estar ali de igual para igual. Eu acho que a expressão que ele usa é que causa esse incômodo, de repente, no Mário, né? Fla-Flu é diferente, né? Fla-Flu tá no hino do Flamengo. Sim. E nos Fla-Flus é o mais Jesus, não é isso que está escrito no hino do Flamengo? Nelson Rodrigues escreveu que nasceu Quem que escreveu antes isso aí? do nada. Lamartine Babuino, mas Nelson Rodrigues também já escreveu sobre o Fla-Flu lindamente. O Nelson Rodrigues, ele era fluminense, que o Fla-Flu começou... 40 minutos antes do nada. 40 minutos antes do nada. Então já tinha Fla-Flu antes do nada. Então isso para mim é espetacular. O Fla-Flu é diferente, claro que houve um tempo em que Flamengo e Vasco, eles tinham uma rivalidade acentuada. Foi o tempo. Agora o tempo é de Flamengo e Fluminense. O atual campeão carioca, o atual campeão da Libertadores, contra o Flamengo, que montou um time estelar, um time de outro planeta, né, que poderia jogar em qualquer outra constelação de tantos jogadores bons que tem o time do Flamengo. E o Fluminense vai ter um rival realmente enorme pela frente
E eles têm que jogar. Fla-Flu, no Rio de Janeiro é Fla-Flu. Em São Paulo é Corinthians e Palmeiras. No Rio Grande do Sul é o maior clássico, é o clássico maior rivalidade do Brasil e um dos maiores do mundo. Está lá no Guinness Book, não fui eu que escrevi, foram os ingleses que escreveram. É Grêmio Internacional, Boca e River Plate. É verdade, o Grenal Então, eu acho que esse... Aí ele voltar para o Corinthians agora, eu acho uma grande ideia. Porque o Corinthians perdeu um grande zagueiro. Eu acho que o Pablo fez uma campanha muito bonita no Corinthians. É um jogador que se enquadra dentro daquilo que o Corinthians pode. Mas não é só o Pablo que o Corinthians quer. Tem um enrosco com o Mateuzinho, que o Mateuzinho não sai da cabeça dos dirigentes do Corinthians até hoje. Está enroscado. Os caras querem o Mateuzinho porque querem o Mateuzinho. Mas aí é uma outra negociação. É Matheus França, porque aí o Flamengo quer negociá-lo com o Botafogo. O Pablo ainda não há nenhuma negativa. Então, mas eu acho que seria bom. Seria bom que houvesse essa interligação, né? Um pouco de contato entre as equipes, né? Porque o Palmeiras foi falar do Bruno Henrique, fez uma proposta para o Bruno Henrique, você viu o que virou, né? O que virou. Então, tem muita coisa, né? Teve negócio do Gabigol, não sai, Gabigol não, Mas o Mateuzinho vão conversar, o Pablo dá, entendeu? Pode ser que seja, tomara que seja. Mas aí a gente está falando de jogadores que são importantíssimos nas conquistas recentes e de um jogador que nunca se efetivou titular. Acho que tem uma diferença, né, Silas? Mas o Pascoal, você fala do Veríssimo que saiu agora e também saiu o Gil, né? Tudo bem que o Gil já saiu numa outra situação, mas são dois zagueiros. O Félix, né? Pro lugar do Gil, o Félix e o Gustavo Henrique. E aí mas nós estamos falando de um cara, o Félix, que é um cara muito bem conceituado, mas que no Corinthians, ou seja, a gente quer ver isso acontecer. O Davi Luiz vem para o Flamengo como uma das maiores contratações para a zaga. E o Davi Luiz não teve, durante o período dele, assim, não rendeu aquilo que se esperava dele, apesar de continuar sendo um excelente jogador. Mas não aconteceu. Então, assim, o Corinthians, tudo bem, o Veríssimo era o cara da vez. Agora, eu acho também que o Pablo pode ser, sim, uma boa contratação, porque o Caetano é um menino, né? O Gustavo Henrique... Tem o Raul Gustavo também, né? Que é outro jovem. Félix Torres, você acaba dando, num dos principais setores do clube, aquela segurança que o time precisa para que a outra parte continue arrendendo. Qual que foi a pergunta que você fez, Dani? Era mais ou menos esse caminho mesmo, pra gente avaliar a negociação aqui. Porque, assim, por exemplo, pro Pablo, e aí, Zinho, ele não jogou o Silas já esqueceu a minha pergunta, Zinho. Ele não jogou muito no Flamengo. Pro Pablo, ele não se firmou como titular do Flamengo em nenhum momento, né? Com nenhum dos técnicos, assim, por mais turbulentos que tenham sido os momentos, a dupla de zaga tá firmada. Tem um Davi Luiz ali, que é quem acaba entrando. O Flamengo receber todo esse suporte de qualidade de trabalho, tô falando dos atletas ali, tem essa parte também, esse ponto interessante, Pedrosa, não pensando nos atletas e sim na marca Flamengo, na internacionalização dessa marca, que é hoje um grande objetivo de vários clubes, Fluminense, Botafogo, Vasco e obviamente também o Flamengo, e isso é de fato muito interessante. A gente viu o último jogo do Flamengo, tinha mais torcedor do Flamengo do que do Orlando. Sem dúvida, a gente sabe que a torcida do Flamengo é mundial e a gente tem que fazer um trabalho assim mesmo, por quê? Porque o futebol brasileiro nos últimos 20, nos últimos 30 anos, apesar de ser muito bom, o Brasil ser encarado como um país do futebol, o futebol brasileiro ele demorou para se profissionalizar, para entrar de fato no século XXI. Então esse trabalho tem sido feito de forma muito bem feita pelo Flamengo. Eu acho que falar de Flamengo e Brasil no mundo inteiro você conhece, mas uma coisa é você conhecer o nome, outra coisa é você realmente conhecer os jogadores, entender o que aquele clube é, o que aquele clube representa. Então acho que para o Flamengo isso aí foi muito importante, mas eu vou além disso, quando o time faz uma pré-temporada dessa maneira, é uma boa oportunidade para o Tite, por exemplo, conhecer esses atletas mais a fundo, ter tempo para conversar com cada atleta, e não é só no dia a dia, é estar ali o tempo inteiro, é como se fosse uma grande concentração. Então eu acho que isso aí ajuda muito, até vi o Arrascaeta outro dia falando sobre essa união do grupo, um lutando pelo outro, e isso também é muito importante. O Arrascaeta revelou nessa entrevista coletiva que o Pedrosa mencionou agora, que teve até churrasco. Isso é importante para o grupo ficar unido, porque de fato isso é importante, ter uma boa relação. Algo que na última temporada a gente não conseguiu ver. Inclusive jogadores brigando no Ninho do Urubu, que foi o caso do Varela e do Gerson. Agora você já consegue enxergar um ambiente muito melhor
para você trabalhar. Não tem jeito. O jogador de futebol, ele é ser humano, tal como a gente. Se não tiver um bom ambiente, o cara não vai render da melhor maneira possível. E a gente pôde ver, pelo menos, eu vi muita sinceridade na entrevista do Arrascaeta. Ontem também o Tite falou sobre isso. E a gente vê um bom ambiente. Agora, eu repito, gente, isso quer dizer que a bola vai entrar, que o Flamengo vai ser campeão de tudo? Não, mas a chance de ganhar é muito maior do que foi na temporada passada. A gente viu em 2023 que o Flamengo começou tudo errado. E quando você começa mal, termina mal. Dessa vez está sendo diferente, está terminando bem. Inclusive, uma informação, a ida do Vinha aos Estados Unidos foi de propósito, é justamente para o torcedor de lá, que está acompanhando o dia a dia do Flamengo, poder ver um reforço de perto. Tanto é que ele retornou ao Rio de Janeiro no domingo. Ele veio antes da delegação, ele poderia ter vindo direto. Mas não, o Flamengo montou essa logística especial para ele, justamente por causa disso, para aproximar o torcedor rubro-negro de lá, que está acompanhando o dia a dia em Orlando, e ver também um reforço de perto. Foi uma oportunidade bacana também. Se a gente fala de torcedor que fica com saudade sendo off-Rio, imagina off-Brasil, Lucas Pedrosa. Isso é verdade. Eu vejo pelo Botafogo, tem várias torcidas, inclusive nos Estados Unidos, e fico pensando, eles se juntam, todo jogo, eles organizam, porque quando você mora fora do seu país, já bate uma saudade natural da sua cultura, da sua família, das suas raízes. E quando, mesmo que você esteja super adaptado ao lugar, que eu acho que é a maioria, e quando você tem, além disso, quando você tem uma paixão muito grande pelo seu clube, você também sente nessa nossa rotina de pegar o dia, ir até o estádio, tomar uma com seus amigos e conversar, depois entrar no estádio ou juntar num barzinho. E é isso que essas torcidas de fora do Brasil fazem. E para o jogador de futebol, traz aquele Victoria's Secret que eles gostam. Bota aquela bolsa da Louis Vuitton embaixo do braço. Compra uma nova. Conhece o Mickey. Conhece o Mickey. E você falou de família, o Flamengo deu a possibilidade de um jogador, se quiser, levar a família para lá. Óbvio que não no mesmo avião, mas enfim, a gente pôde ver vários jogadores Eles levando ficavam família no lá. hotel? Ficavam no hotel separado, alguns. Porque o Flamengo teve dia de folga, eventualmente, se não me engano, foram 2 dias de folga. E aí eles puderam curtir com familiares. Aquele jogador que queria ter o familiar. Se o cara quisesse ficar mais concentrado longe da família, tinha a opção de não levar. Sim. Mas o Flamengo deu essa possibilidade também. Ou seja, um ambiente maravilhoso. Quando eu falo descolar da família, Pedrosa, eu não falo não olhar a família. Eu falo dormir num hotel, ter uma noite de sono completa. Porque eu tenho filha pequena. Claro. Eu sei que se meu marido fosse um atleta ou eu não dorme a noite inteira, gente. Claro. É mãe. É isso, Venê. Inclusive, então, na última Copa do Mundo, a gente gente discutiu isso aqui. Vocês vão se recordar quando o Paquetá largou o treino e foi atender o filho ou a filha, enfim, desculpa, eu não lembro agora, que estava chorando. Eu, na ocasião, eu não gostei disso, acho errado. O cara parar o treino para poder atender a família. Nesse caso aí, a família não chegou perto do treinamento. É muito no dia a dia da folga ali que eles tinham nos Estados Unidos. Você queria falar algo sobre a Victoria's Secret? Não, a gente pode mudar o assunto. Eu só ia falar que quando esses torcedores moram fora do país e eles se encontram para ver os jogos, é uma parte do Brasil que eles levam para lá. Então essa comunhão é muito importante. Só isso que eu ia falar mesmo. Vene Casagrande, tem novidade sobre o Mateuzinho, Vene Casagrande? Tem novidade. Tá mais pro Botafogo, tá mais pro... Tem novidade mesmo? Tá mais pro Depende Corinthians? do ponto de vista. Do ponto de vista do jogador, tá mais pro Corinthians. Do ponto de vista do Flamengo, tá mais pro Botafogo. E aí você vai Tá me o mesmo que ontem, ou mudou alguma coisinha? O que mudou é o seguinte, os jogadores, os empresários do jogador avisaram o Flamengo. Beleza, se não for no Corinthians, a gente prefere ficar no Flamengo. E não é nada pessoal contra o Botafogo. Vamos explicar isso. O Mateuzinho, querendo ou não, ele ficou 1 semana no Corinthians. Ele conheceu os novos companheiros, ele conheceu Mano Menezes, ele conheceu Fagner, que é um jogador da posição dele, que ele admira pra caramba, e ele queria trabalhar com Fagner. Ele ficou 1 semana vivendo o ambiente do Corinthians, inclusive assistiu ao jogo nas arquibancadas. Volta pro Flamengo. Beleza, não teve acordo entre Flamengo e Corinthians. Vem o Botafogo, faz uma proposta. O Corinthians iguala a proposta. O Flamengo, pela questão de relacionamento, que não gostou da postura do Corinthians, não quer fazer negócio com o Corinthians, quer fazer negócio com o Botafogo, até pelo John Tex e o Rodolfo Landim, que a gente sabe que eles são muito próximos. Mas aí, na noite de ontem, a gente até publicou isso nas redes sociais, os jogadores e empresários viraram pro Flamengo e falaram, beleza, se não for pro Corinthians, a gente também não quer fazer no Botafogo, a gente prefere ficar aqui no Flamengo. E aí tá esse entrave, esse impasse. Eu vou dar minha opinião, eu acho que nesse caso o Flamengo poderia abrir uma exceção e voltar a negociar com o Corinthians. Porque tem que ver o lado pessoal do jogador também. Né, Pedrosa, Nada contra o Botafogo,
Eu, no lugar dele, Claro. eu também queria ir pro Corinthians, porque se ele ficou uma semana lá, viveu o ambiente, ele com certeza viu que ele pode render com a camisa do Corinthians. Ainda tem o fator do pai dele, que é torcedor de nascença do Corinthians. Então, cara, assim, envolve muita coisa. Acho que nesse ponto, o Flamengo poderia voltar a negociar com o Corinthians, até porque o Corinthians igualou a proposta do Botafogo. E assim, na verdade tem 2 pontos aí. Eu acho interessante, Pedrosa, realmente a questão do pai dele ser corintiano, mas eu acho que muito além disso é a questão de tudo que ele já viveu no início da temporada vivendo o Corinthians. Sim. Mas quem coloca ele nessa situação constrangedora não é o Flamengo, é o próprio Corinthians, né? Exato. Então é uma situação muito delicada até do contato entre Corinthians e Flamengo. É muito delicado isso, né? A gente falou do Flamengo, a gente falou do Corinthians, falamos do Mateuzinho e não falamos do Botafogo. Se eu fosse o Botafogo, eu jamais contrataria o Mateuzinho. Ele não quer jogar no Botafogo, isso tá claro. Por que eu vou insistir no atleta que quer jogar em outro clube? Ele não quer jogar no Botafogo, ele prefere ir para o Corinthians e se ele não for para o Corinthians, ele prefere ficar no Flamengo. Ou seja, o Botafogo nem é opção para ele. Pelo lado do Botafogo, se eu fosse o John Textor, eu jamais insistiria nessa contratação. Por que eu vou trazer um atleta que não quer jogar no meu clube? Por quê? Qual é o motivo disso? O Botafogo não tem 4 milhões de euros para poder buscar outro lateral direito? É claro que tem. É um valor. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta também o que você achou das informações, né? Informações aí onde o Botafogo está envolvido, né? Com suposições do Mateuzinho, né? Onde o jogador não quer, né, jogar na equipe do Corinthians, não quer jogar na equipe do Botafogo e se for para deixar o Flamengo, quer do Flamengo jogar na equipe do Corinthians. Comente aqui, rapaziada, o que você acha a respeito dessa atitude do Mateuzinho aí, né? Se vocês fossem aí um presidente do Botafogo, vocês contratariam o Mateuzinho depois dessa situação ou não? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante, tá bom, rapaziada? Também eu peço a ajuda de vocês, que deixem o like no vídeo. O Flamengo corre aí, né, em busca de reforços, né? A gente viu aqui também o Zinho aqui dando entrevista e exaltando o Flamengo, né? O Flamengo que vem muito bem em contratações, tá focando aí, tá quase alinhado com o Léo Ortiz e também com outro jogador chamado aí o Igor Coronado, né? Um grande jogador que atua no futebol da Arábia Saudita, beleza? Então não dê mais isso aí, rapaziada. Essas aqui foram nossas informações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então clica no botão, inscreva-se no canal, amassa o dedo no like, deixa muito like. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E agora novamente eu conto com a sua ajuda pra gente tá batendo a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então amassa o dedo no like, deixa muito like pra gente poder bater essa meta aí de 100 likes. Eu conto com a sua ajuda. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.